Chegamos ao quinto domingo da Quaresma, estamos nos aproximando da Semana Santa, estamos nos aproximando também da Páscoa do Senhor. E na primeira leitura da missa de hoje, nós ouvimos o profeta Isaías dizer: não relembreis coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Queridos irmãos e irmãs, alguns domingos atrás a gente tinha dito da importância de fazer memória do passado. Será que essa passagem da primeira leitura de hoje nos faz cair em contradição? Não. Fazer memória do passado nos ajuda a fortificar a nossa fé, nos ajuda a ter coragem para enfrentar os desafios do presente, porque o mesmo Deus que nos ajudou a vencer os desafios de antes está conosco hoje e estará sempre. Só que qual é a tentação que pode acontecer se a gente ficar preso ao passado? É a tentação de querer aprisionar o Senhor nos esquemas do passado. O Papa Francisco sempre diz, que existe uma tentação daqueles que dizem: sempre se fez assim, e não se abrem ao novo. A fidelidade que Deus nos chama a ter para com a tradição, para com a teologia, para com a liturgia, é uma fidelidade, sim, verdadeira, real, autêntica, mas também uma fidelidade criativa, que se renova a cada dia, não traindo o passado, mas atualizando no tempo presente. Fazer memória do passado, já dizíamos, e repito, ajuda a fortificar a nossa fé. Mas nós podemos cair nessa tentação que nós falamos de aprisionar o Senhor nos esquemas do passado, nos refugiando em um saudosismo que não se abre às maneiras novas e surpreendentes de Deus, que deseja realizar algo novo em nós e através de nós. Deus não funciona a partir de um algoritmo matemático, informático. Deus não é uma inteligência artificial, Inteligência artificial tem o seu valor, às vezes poupa alguns dos nossos trabalhos, alguns dos nossos esforços, mas pelo menos até onde eu tenho experiência, eu não sou muito experiente nisso, Uma vez eu peguei um texto que tinham me apresentado, Aí eu olhei, li o texto e disse: mas esse texto vocês fizeram na inteligência artificial? Aí o pessoal disse: foi. Eu disse: pois é, ele não tem coração. Deus não é uma inteligência artificial, mas uma inteligência divino-humana em Cristo, que vai sempre muito além das nossas expectativas, que sempre nos surpreende. E a única lógica que Deus conhece é a lógica do amor. Aqueles que muito amam, pensemos, por exemplo, no exemplo das mães, sabem que o amor precisa se reinventar todos os dias para responder a novas exigências que surgem. Eu sempre digo isso também para as pessoas casadas, Às vezes tem casamentos que se acabam porque o marido ou a esposa esquecem que precisam todos os dias reconquistar, o seu esposo, a sua esposa, Tem até um filme que saiu aí um tempo, que parece que a esposa tinha um problema de memória e todo dia o marido tinha que reconquistar ela de novo, como se fosse a primeira vez, O Salmo nos ensina: aquele que faz maravilhas conosco quer nos fazer exultar de alegria, quer renovar a nossa capacidade de sonhar, de fazer retornar aos nossos lábios o sorriso. E como dizia o Papa Francisco alguns anos atrás para a comunidade Shalom, Deus quer nos tornar poetas e compositores, capazes de criar coisas novas e belas. No Evangelho de hoje, quinto domingo da Quaresma, nós temos uma mulher surpreendida em adultério, que é levada a Jesus pelos mestres da lei
e os fariseus. Vocês já perceberam que a maior dificuldade de Jesus no Evangelho é sempre com os mestres da lei e os fariseus? Eu acho que isso continua muito atual no nosso tempo. Eles estavam prontos para apedrejar aquela mulher. Ela chega ali sem esperança de vida, condenada à morte. Mas Jesus, com uma sabedoria surpreendente, ele abre na vida daquela mulher uma via de saída onde não parecia haver. A misericórdia do Senhor restaura a dignidade daquela mulher, ressuscita uma existência já dada por terminada. Só quem não tivesse nenhum pecado poderia iniciar o apedrejamento de Jesus. O apedrejamento daquela mulher, na verdade, né? E assim, um por um, todos aqueles que a acusavam se retiram. Podemos concluir essa nossa reflexão de hoje também com uma oração. Senhor, recebe-nos hoje. Visita-nos nas encruzilhadas, nos caminhos sem saídas da nossa existência, nos nossos lugares de pecado. E com o poder do teu amor, com o poder da tua misericórdia, abre para nós caminhos novos, de luz e de esperança, porque só tu podes dar novo sentido à nossa existência. Conhecer-te, Jesus, é a suprema vantagem das nossas vidas, diante da qual tudo perde o valor, ou então ganha o seu devido valor. Nós queremos conhecer a Ti, ó Cristo, experimentar a força da Tua ressurreição e nos deixar alcançar por Ti, para viver aquilo que nos ensina São Paulo quando diz: esquecendo o que fica para trás, nós nos lançamos para o que está na frente. Papa Francisco também sempre diz que não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Diz ainda Paulo: eu corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.